O Ministério Público denunciou 5 pessoas sócias da empresa B&B Capital em Ribeirão Preto por estelionato e organização criminosa. O valor recuperado até o momento é de pouco mais de R$500 mil, bem abaixo do montante milionário aplicado pelas vítimas. André Luiz de Jesus da Rosa continua foragido desde 2023, quando o golpe foi descoberto. Outras 4 pessoas também foram denunciadas e devem responder por organização criminosa e estelionato. O prejuízo gira em torno de R$42 milhões, atingindo aproximadamente 237 vítimas que aplicaram valores na empresa B&B Capital, atraídas pela promessa de juros altos, com retorno de 2,5% ao mês sobre os investimentos. Ficou demonstrado no inquérito policial que não se tratava de uma instituição financeira, porque ela não tinha autorização dos órgãos públicos nesse sentido, e também não tinha autorização da Comissão de Valores Imobiliários para atuar no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. E, apesar disso, os denunciados indicavam que faziam esse tipo de aplicação, pelo menos 10% em renda variável. Isso não era verdade. O relatório também da polícia demonstrou que não houve qualquer aplicação dos recursos angariados no mercado financeiro. Na verdade, era uma entrada e saída de dinheiro, na medida em que os clientes requeriam os saques. Isso se trata do esquema Ponzi, na forma de pirâmide financeira, não é? Geraldo foi uma das vítimas. Ele ganhou confiança na empresa logo no início, quando realizava operações mensais de baixo risco. Mas tudo mudou de uma hora para outra. Voltei depois da pandemia, eu consegui fazer uma viagem em 2023, né? E eu fui para a casa de um primo em Navegantes, voltei, fui de carro, né? Eu cheguei dia 19 de março, eu vi que tinha vencido o meu contrato com a B&B. Já renovei o contrato, liguei para a menina, falei assim, olha, para a secretária, olha, eu descobri que venceu na semana passada, eu estava em viagem, né? Aí eu peguei e falei assim, eu fiz a renovação. Ah, você quer que te mande o link? Eu falei, não, eu já fiz, já entrei, já tinha quebrado. O Eugênio sempre aplicava valores na poupança e, por indicação de um amigo, resolveu investir a economia guardada em anos de trabalho na empresa. No início, foram aproximadamente R$200 mil investidos, valor que atualizado pode ser muito maior e que acabou sendo perdido. Eu sempre trabalhei, né? Continuei trabalhando, né? Não dependia muito desse dinheiro que tá, mas isso lá era a minha aposentadoria, né? Para o futuro. O dinheiro que eu tinha, que eu investi lá, era dinheiro da vida inteira. Fiquei muito chateado na época, eu fiquei uns 15 dias bem chateado. As ações cíveis já estão ajuizadas. O que o ocorrido no âmbito criminal contribui com o acréscimo de informações que vão facilitar no âmbito cível o direcionamento dos corresponsáveis pela fraude agora documentada. Os bens dos investigados da B&B foram bloqueados pela Justiça para possível ressarcimento das vítimas. Até o momento, o valor recuperado com leilões foi de R$540 mil, bem abaixo do montante milionário investido pelos clientes. O valor devido a essas 237 vítimas foi somado em R$42 milhões. Né? E, como eu disse, o esquema era entrada e saída do dinheiro. Né? E, além de parte ser usado por essas 5 pessoas, para a sobrevivência deles, e eram retiradas em torno de R$80 mil, R$100 mil a título de prolabore. Né? Mas a polícia e a justiça também não encontrou aplicações financeiras em nome deles, ou veículos em nome deles, ou imóveis em nome deles. Né? O fato é que uma grande parte desse dinheiro passou pelas contas individuais. A esperança é a última que morre, né? Quem sabe um dia dá certo de receber pelo menos alguma coisa aí, né? Gostaria de ver mais empenho de pessoas que possam ir atrás do nosso direito, né? E tratar menos como uma chacota o que aconteceu com a gente, tá? Porque não foi, a gente não estava atrás de ganância. Que a gente estiver atrás de ganância, a gente ia atrás de empresas que oferecem 10 vezes mais do que eu estava oferecendo.
10 vezes mais do que 1,8, 2,8 está oferecendo. Né? Isso a gente não estava atrás disso, a gente estava atrás de segurança. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A defesa de André Rosa, que continua foragido, não foi encontrada pela nossa produção. Já o advogado de Alexandro disse que assim que ele tomou conhecimento de possíveis irregularidades nas operações da BB Capital, procurou as autoridades para colaborar com as investigações. Afirmou ainda que Alex foi induzido ao erro pelo irmão André, assim como os demais investidores. Nós não conseguimos contato com os demais denunciados. E a gente continua repercutindo esse assunto agora e até fazendo uma orientação para você que acompanha o Jornal da Clube com o Thales Lima, ele que é planejador financeiro, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Thales, muito bem-vindo. Para começar esse nosso bate-papo, quais são as características que indicam que o investimento pode ser, na verdade, um esquema de pirâmide financeira? Uma ótima tarde, Thales. Boa tarde, André. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente poder contribuir com o processo de educação financeira dos ouvintes de vocês. O primeiro ponto que é importante a gente sempre analisar é o nível de promessa de rendimento que a gente está tendo. Quando você fala de investimentos financeiros, a base é você não fazer promessas de ganho, tá? Você alinhar ou entender ali o que seria a performance de acordo com as características de mercado. Tudo que vem muito acima do que é o normal pode ser um indício de pirâmide financeira. E um outro ponto que é fundamental e nesse caso aconteceu é o fato de você transferir recursos para uma conta de terceiro. Então, quando o investidor abre uma conta num banco, numa corretora, ele abre uma conta no CPF dele, ou no CNPJ da empresa dele. A partir do momento que você transfere seu recurso para uma outra empresa, você entra num tipo de risco que é bastante complicado, a gente precisa enxergar certinho. Toda instituição financeira que é regulada pelo Banco Central, se for banco, ou por CVM, se for um fundo, se for uma corretora, você faz operações no seu próprio nome, você não envia recursos para terceiros. Então, quem busca fazer um investimento deve tomar quais cuidados com relação às empresas que hoje tem no mercado? O que a pessoa precisa de fato observar na sua análise, Thales? O primeiro cuidado é verificar se a empresa de fato é uma empresa que está regulada ou pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Imobiliários. Isso garante que todo o processo dessa empresa ele é fiscalizado por autarquias do Estado brasileiro. Esse é um primeiro ponto. E segundo, não transferir recursos para contas de terceiros. A chance que você tem de estar num golpe ali aumenta significativamente em situações como essa, tá? Você falou um pouquinho de valores de investimentos, de rentabilidade, né? E a empresa denunciada pela fraude prometia na época um ganho ali em torno de 2,5% ao mês. Hoje, qual que é o máximo que o investimento dá de retorno no baixo risco? Tá. A base para a gente ter uma ideia de rentabilidade com aplicação de baixo risco, André, é a taxa de juros do país, é a taxa Selic, ou também, como a gente vê no mercado, um índice que chama CDI, que decorre da taxa Selic. Naquela época, a gente tinha uma Selic que vinha do pós-pandemia ali, na casa de 2% ao ano, 4% ao ano, ela vem aumentando, e isso projetava para o investidor conservador naquela época algo em torno de 0,40, 0,50 ao mês. Então, um ganho de 2,8 era extremamente excessivo, perto do que seria um ganho conservador. Atualmente, a Selic está em 15%. Então, o investidor que busca um investimento conservador, ele vai ter ali na casa de 1,10%, 1,15% de rentabilidade numa renda fixa. Tá? Qualquer rentabilidade muito acima disso, a gente precisa analisar os riscos que a gente está correndo, esse é um ponto. E se eu falar de renda variável, criptoativos, ações, etc., eu não posso, de forma alguma, prometer um rendimento para o cliente. O próprio nome da aplicação, da estrutura da aplicação diz, é uma renda variável. Então, hoje, em torno de 15% ao ano é uma base de rendimentos com aplicação tida como conservadora. Thales, vamos falar agora com quem está buscando começar a poupar, começar a investir. Qual que é um investimento aí mais seguro? Bom, o investimento mais seguro que a gente tem hoje é atrelado à taxa de juros do país. Então, a gente pode entrar e adquirir títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Consigo comprar esse tipo de título através de contas em bancos, através de contas em corretoras.
Também bancos emitem CDBs, LCAs, LCIs, que são produtos que até o limite de R$250 mil por CPF são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, quem quer sair da poupança, que vai pagar ali em torno de 6% ao ano, buscar alguma coisa mais rentável, mas colocar um pé, iniciando com uma operação bem conservadora, faz sentido buscar isso. Títulos públicos federais, tá? E também produtos de tesouraria do banco, CDBs, RDC, se for em cooperativas, LCAs e LCIs. Thales, para a gente encerrar mais rapidamente, queria que você respondesse essa questão. Cuidado com criptomoeda, o que tem que observar? Bom, criptomoeda é a bola da vez, a gente tem um crescimento exponencial do número de investidores que procuram esse tipo de ativo. Primeira coisa, a gente precisa entender que criptomoeda tem volatilidade, então quando eu aplico em criptomoeda, eu posso ter muitos ganhos ou posso ter uma desvalorização considerável. Então, se eu ouvir falar em criptomoeda com rentabilidade garantida, esse é o primeiro ponto, fica com o pé atrás, tá? Segundo ponto, eu preciso de uma corretora que vai custodiar as criptos que eu adquiri. Então é importante buscar uma corretora que seja regulamentada para eu não acreditar eu não achar, deixa eu mudar a expressão aqui, para eu não investir supostamente em criptomoeda e, na verdade, enviar um dinheiro para terceiros que vão, por exemplo, aplicar algum tipo de golpe na gente. Cuidado seria basicamente esse daí. Planejador financeiro Thales Lima, tenho certeza que você auxiliou muito o nosso telespectador, ajudando a esclarecer todas essas questões do mercado financeiro. Um abraço, até a próxima oportunidade. Um abraço, conte com a gente sempre aí, até mais.